Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite, né? Então, eu vou tentar manter a calma do Diácono Jânio aqui, né? Que ele fala bem, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas, enfim, hoje o assunto é um assunto que eu posso dizer que ele tem uma carga de polêmica, né? Porque a interpretação católica e a interpretação protestante são diferentes em relação a esse tema. Só que aí também tem outra questão, que foi o que me motivou a fazer basicamente uma aula sobre isso, né? Que na verdade esse assunto também ele é, vamos dizer assim, tratado de certa maneira, tem um certo preconceito dentro da Igreja Católica sem a gente perceber. Então é isso que eu estou querendo. Eu vou querer chegar nesse ponto mais para frente, mas enfim, para começar eu vou dizer as minhas fontes, né? Porque, como eu digo, eu fiz aqui um trabalho, foi de redação, não foi autoral, né? Então, para começar, a Bíblia utilizada, a tradução de todas as passagens que eu vou ler aqui é da Bíblia de Jerusalém. O motivo está lá na aula de esmola. Se você não viu, veja, porque eu não vou repetir, né? Então, também Padre François Costa, Padre Bruno Lins, Dom José Francisco Falcão, nosso querido Dom Henrique Soares e também as aulas do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Então, essa aí foi mais ou menos a origem do repertório aqui, né? Então, já de cara, eu vou dizer aqui, vou fazer uma leitura, né, da citação de Mateus 6, versículos de 5 a 7, que é, via de regra, o argumento, né, de que a gente não deve rezar, a gente deveria só fazer uma oração, né, de acordo com essa interpretação protestante, que é, vamos lá. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá, no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações não usei as vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Então, geralmente, esse é o trecho utilizado para atacar as devoções católicas, né? As rezas, para usar um palavreado mais comum, né? O Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, novenas, ladainhas, Santo Rosário, por aí vai, né? Então, eles diriam que a gente está cometendo vãs repetições, porque a gente está repetindo uma oração que já está pronta, né? Que não foi saída do íntimo, alguma coisa assim, usando palavras novas, alguma coisa assim. Então, esse é o argumento que o que a gente faz é antibíblico, né? Que é contra os ensinamentos de Jesus. Então, também vocês, a qualquer momento aqui, quem quiser fazer alguma colocação, falar, qualquer coisa, pode falar. A gente está mais conversando aqui do que sendo uma coisa, né, de cima para baixo. Mas eu já pergunto a vocês a pergunta que é o título, né? Rezar e orar é a mesma? Tem alguma diferença entre rezar e orar? Eu acho que sim. Tem? Tem alguma diferença. Eu já vi alguma coisa assim em relação à origem da palavra, mas eu não. É exatamente isso. Ela sim, é diferente. Rezar e orar são coisas distintas pela sua etimologia, né? A origem da palavra. Porque o rezar, ela vem do latim recitare, né? Que é recitar.
Então ela está atribuída a esse fato de você reproduzir uma coisa que já estava pronta. E orar deriva do latim orare, né? Que significa falar. Aí tem os, que é boca, vem do indo-europeu, um negócio assim, mas enfim, é falar. É como se fosse assim, muito mais abrangente. Porque também, com o passar do tempo, ela adquiriu o sentido de falar em público. Você vê palavras derivadas de orare que vem de falar em público, por exemplo, oratória, orador, né? Então, aquela pessoa que vai lá falar um discurso, alguma coisa. Então, assim, a etimologia delas ela é distinta. Vamos dizer assim, o significado mais superficial das palavras é distinto, é diferente. Só que as duas possuem um sentido vocal, né? E você pega os grandes oradores, tem até um desses padres aqui, eu acho que foi, não sei se foi o padre François Costa, que falou que você pega, sei lá, Marco Túlio Cícero, um dos grandes oradores da história. Vamos reduzir o nível, vamos chegar num político que a gente tem por aí, que vai num comício, alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. Ele fala 100% do coração ali na hora, ou geralmente ele vai redigir algum... Na verdade, um assessor vai fazer um textozinho, ele vai dar uma lida, vai meio que decorar e chega lá e vai falar. Geralmente é assim que se faz. Então, um pode pressupor o outro, né? Nem só porque você está falando, não quer dizer que seja algo que não tenha sido decorado ou então reproduzido. Então, no fundo, são a mesma coisa, né? No sentido mais básico, na primeira camada, eles são distintos. Mas se você descer um degrau, eles já são totalmente similares, porque tudo trata-se de falar, né? Rezar está dentro de... É como se fosse assim... Até Dom Henrique Soares fala, né? Nós temos que ser pessoas de oração que rezam. Entendeu? É como se fosse assim, a oração ela é tudo. Ela é um conjunto de coisas. Você pega a gente rezando o rosário, a gente está aqui, até a gente mexendo o dedo da conta é uma forma de rezar. O judeu, ele lá no Muro das Lamentações fazendo assim, né? Ou você pega, é uma forma de rezar com o corpo. A gente se coloca de joelhos, por exemplo, de uma forma penitencial. Então, o nosso corpo, ele também reza. Ele também é um tipo de oração. Então, é como se a oração fosse gênero e a reza fosse espécie, né? Então, de acordo com rezar seria como se rezar fosse, de acordo com essa interpretação protestante, só uma repetição. Só que como vocês forem ver lá em cima, eles geralmente só usam realmente o versículo aqui, né? Nas vossas orações não usei de vãs repetições. Eles cortam o que está em cima e o que está embaixo. Até porque o que está embaixo é o que? Justamente o Pai Nosso, né? Jesus fala. Isso aí é um trecho do Sermão da Montanha, que aí Jesus vai falar, quando orardes, fazer assim, aí ensina o Pai Nosso, logo em seguida, logo depois disso aqui. E é uma parte que muita gente não fala, né? Mas a gente vai chegar no Pai Nosso logo, porque parando para pensar o trecho bíblico, a gente vê que o argumento, na verdade, ele carece de interpretação de texto. Interpretação de texto básica. Porque se a gente for parar aqui para olhar, não está dizendo que o problema é repetir, são as repetições. O problema são o quê? As vãs repetições. Ele sinaliza um problema que está em cima, que é o quê? Os hipócritas, né? Os fariseus que gostavam de rezar em pé e fazer aquela cena, e ia para as esquinas na sinagoga e tudo mais, que é o quê? Para chamar a atenção para si e ter a recompensa dos homens. Então, na verdade, quando você pega tudo, você vê que ele está criticando o quê? No caso, quando ele fala especificamente das vãs repetições, é justamente essa repetição mecânica, essa repetição vazia, longe das intenções do coração. Né? Você está rezando, mas é só um sopro da voz ali.
Seu coração está longe de Deus. Então, são palavras que não agregam em absolutamente nada. Às vezes é só cenografia mesmo, é só uma teatralidade ali para chamar a atenção dos outros. Então, ou então, como ele diz aqui, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Então é como se Jesus fosse se submeter à força das minhas palavras, né? Porque eu acho que só porque eu falei X vezes ele vai me atender, alguma coisa assim. Ou então que esse fosse o critério dele, ou então achar que eu iria impressionar ele pela minha habilidade, alguma coisa assim. Como se isso fosse um critério para Deus, e não a intenção do coração, junto com o que a boca fala, né? Porque afinal de contas a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você pega essa crítica de Jesus, e é claro, uma crítica 100% verdadeira, ele vai atacar 3 coisas, que é a teatralidade do seu ato, a oração vazia, que na verdade não serve de nada, e a sua presunção de achar que porque você está falando várias vezes, Jesus vai se submeter a seu pedido. Sendo que às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, às vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, a gente nem sabe se o que a gente está pedindo é bom para a gente. Enfim, depois a gente vai chegar nessa parte. Então, como se que por um exercício da minha eloquência Deus vai me atender. Só que não é assim, né? Então, assim, a repetição hipócrita ela é condenada e condenável. Isso aí nenhum católico, eu acredito, nenhum católico que tem algum tipo de racionalidade, ele vai concordar que uma pessoa que está ali só Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. Não, eu acho que todo mundo vai concordar que essa pessoa não está agradando a Deus, porque é uma verdade. Quanto à questão das repetições em si, per si, né? Todo cristão em toda a história sempre rezou, sempre repetiu orações. Os judeus repetem orações, sempre repetiram, né? Até o Dom Henrique Soares ele falou da Shimash, que é uma repetição de salmos. Os judeus sempre oraram salmos. Então, na Sagrada Escritura foi composta, né? Muitos deles foi pelo rei Davi e tudo mais, só que não foi a pessoa que compôs, ela está reproduzindo algo, né? Então, assim, isso nunca foi tabu, nem entre judeus, nem entre cristãos. Veio ser tabu um dia desse. Se a gente for pegar o Salmo 136, ou 135 em algumas Bíblias, ele vai repetir 26 vezes, porque seu amor é para sempre. Ou em algumas traduções, porque sua misericórdia é eterna. Porque sua misericórdia é eterna. Então, assim, repete 26 vezes no mesmo Salmo, e é uma repetição. Então, como é que Deus vai condenar algo que Ele mesmo permite que aconteça, né? Na própria palavra de Deus. O Cântico dos Três Jovens, em Daniel, capítulo 3, versículos de 52 a 88. Né? Ele, se você for parar para ler, ela se assemelha bastante a uma ladainha. A gente que já tem mais familiaridade com isso. Então ele repete várias vezes: bendito és tu, bendito és tu, bendito és tu. E também cantai-o, exaltai-o para sempre. Isso é repetido várias vezes no mesmo salmo, no mesmo cântico, né? Jesus também repetia salmos. Jesus morreu na cruz rezando, né? Ele, na hora lá que ele estava crucificado, ele falou 2 salmos. O Salmo 21, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E o Salmo 30, versículo 6, né? Em tuas mãos entrego meu espírito. Então, Jesus, ele repetiu os salmos. E ele é Deus. E ele está repetindo palavra de Deus. Então, a repetição por si só não é nenhum tipo de problema. Pelo contrário, a gente vai ver que, inclusive, ela é endossada a ser feita. No Getsemane, quando Jesus está passando sua agonia, tem esse trecho que é em Mateus capítulo 26, versículo 44, que ele fala assim: deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Ou seja, pela 3ª vez ele disse as mesmas palavras, que é o que? No caso é aquela, né? Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, né? Então, assim, Jesus ele orou rezando.
como a gente falou, né? Tem gênero e espécie. Então, Jesus, ele repetiu no Horto das Oliveiras, ele repetiu na cruz. Essa oração ele repetiu, né, 3 vezes, a mesma coisa. Então, ele critica, como a gente já falou, essa oração em que existe uma separação do que está sendo falado com o que está sendo da intenção do coração daquela pessoa. A presunção, ou a teatralidade, né? Então, o problema ele não está na repetição vazia, ou não está sim na repetição vazia, não está na repetição, está na repetição vazia, né? No coração vazio de quem está pronunciando, que ali é só o sopro da voz, é só algo sendo exteriorizado sem significado algum. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus, a gente geralmente usa as mesmas palavras, né? Assim, você pensa, a mãe vai se despedir do filho, o filho vai trabalhar, vai estudar, sei lá, e ela se despede dentro do coração dela, ela faz uma oração, né? Deus, proteja meu filho, que nada de mal aconteça com ele, que ele nem cause mal a ninguém, que nenhum mal consiga atingi-lo, por aí vai. Então, assim, ela está falando a mesma coisa, né? Assim, ela no fim, ela só disse o quê? Deus, proteja o meu filho. Mas é uma oração que ela fez no íntimo do coração dela, com fé, com confiança no amor e na justiça de Deus. E é isso que ela quer de verdade, ela quer o bem do seu filho. Aí, claro que Deus ouviu. Quer dizer, eu acho que sim, né? Então, assim, Deus vai ouvir o coração, vai ouvir a oração daquela pessoa que se coloca no seu lugar, que chega com humildade, que trata ele como seu soberano, que tem humildade, que tem confiança, tem amor, tem fé e tem uma real intenção daquilo. Então, a pessoa sabe o que quer e pede a Deus, ele vai atender. Claro que quando é um pedido para o seu... Vamos falar disso daqui a pouco. Em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, nós vemos a eficácia da oração. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho quando este lhe pedir um pão? Ou lhe dará uma cobra quando este lhe pedir um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Então aqui ele está dizendo, né? Tem 3 verbos aqui, né? Pedir, buscar e bater. Esses 3 verbos, eu acredito que a gente só consegue conceber eles quando existe uma certa insistência, né? Por exemplo, pedir. Você vai pedir uma graça a Deus, você só pede uma vez? Ah, não consegui, pronto, não vou pedir mais. Até uma coisa que a gente pede, sei lá, pede uma caneta. Procurei aqui, não encontrei. Vou sentar e lamentar? Ou vou procurar mais, né? Então, buscar e achareis. Quando eu estou buscando uma virtude, alguma coisa, melhorar em algum ponto. Vamos botar aqui um exemplo, sei lá, virtude, a castidade. Eu estou buscando a castidade. Eu vou lá, eita, falhei. Aí diz, falhei, tá bom, então vou fazer o que agora, né? Não, ela subentende, quando você pensa em buscar, é buscar várias vezes até você alcançar. E quando você alcançar, você busca não perder aquilo, né? Então, todos esses bater, você... E a pessoa não abre, aí você vai embora. Então, tudo isso, ela requer... esses verbos, eles pressupõem uma insistência, uma repetição. Então, dessa forma, ele quer que a gente seja insistente. Boa noite. Por isso que a gente chega nas orações tradicionais. Por quê?
A gente já viu aqui que repetir não é o problema é repetir com o coração distante. Mas aí, como eu disse, depois desse trecho do Sermão da Montanha que eu iniciei, vem logo em seguida o Pai Nosso. Eu não sei se vocês têm muitos amigos ou conhecidos protestantes, né? Mas eu acredito que o Pai Nosso não é muito tabu na maioria. Pelo menos os que eu conheço, eles rezam o Pai Nosso. Não sei. Eu já vi rezar diferentes. Até termina com vosso é o reino, poder e glória para sempre, né? Tem interpretação, né? Você falou da interpretação básica, é o teu reino. Tipo, entende a pessoa que está falando. Aí é que está a situação. Por quê? É estranho, porque eu estava pesquisando, eu fui pesquisar em fontes protestantes. Porque eu digo, foi que nem no outro lado da consubstanciação, que eu fui tentar entender o que era a consubstanciação através deles, né? Não através da gente, que a gente nem acredita nisso. Então eu fui atrás, eu encontrei, inclusive, foi um pastor, um texto, inclusive, um texto bom, assim, ele não era uma pessoa ignorante, não. Mas ele explicou como se o Pai Nosso ele fosse uma oração que Jesus ensinou estruturalmente, né? Como se disse, essa aqui é a estrutura da oração. Tá certo? Tá certo. Está certo. Tanto que a gente vai dar a gente vai conversar sobre o Pai Nosso depois, né? Que ele tem as petições, você tem as bem-aventuranças, tem várias coisas dentro do Pai Nosso. Estruturalmente é aquilo mesmo, aquilo é uma oração perfeita, foi Jesus que ensinou aquilo ali. Mas por que é que ele está sendo literal naquele momento? Ele não disse, Jesus não quer enganar ninguém aqui, ele não quer levar ninguém ao engano. Né? Então assim, ele não disse, por que é que ele não disse? Olha, quando você for orar, use essas palavras ou outras similares para você não cair nas repetições. Né? Logo em seguida, depois que ele falou das repetições... Então, por que esse critério ele não é tão bem aplicado? Outra coisa, alguém já viu protestante rezando Ave Maria aqui? Eu nunca vi. Na verdade, eu vi uma vez, mas é uma pessoa meio confusa, né? Mas... é uma pessoa confusa, mas assim... Quando o avião está caindo... Quando o avião está caindo, reza. Mas, enfim... Por que que você assim, não, você reza o Pai Nosso, por quê? Não, porque tá na Bíblia, né? E a Ave Maria não está na Bíblia também? Né? A Ave Maria é uma oração bíblica, é palavra de Deus, né? A Ave Maria ela foi revelada a nós por Deus através de um anjo, né? E outra parte por Isabel, cheia do Espírito Santo. Logo depois. Então assim... Qual o seu critério? Eu rezava Ave Maria porque o Espírito Santo rezou primeiro. E eles também rezam os salmos, né? Rezam os salmos. Então, assim, é um critério que não funciona. É o velho daltonismo, né? Eu vejo umas coisas e não vejo outras, né? Então, não adianta você tirar um versículo de contexto. E ainda mais, você além de tirar de contexto, dá uma interpretação errada para ele, porque a gente já viu que repetir por repetir não é um problema. O problema não é você repetir uma oração, as rezas e as devoções. O problema é você repetir de forma vazia, de forma teatral, de forma distante. Ou então achando que Deus vai lhe ouvir só porque você está falando dele, agora vai ter que me obedecer. Né? Alguma coisa assim. Esse é o pecado, esse é o defeito, o problema, o vício. E se fosse problema repetir também, não podia nem repetir o Pai Nosso. Pois é, você pega tá bom que não é uma oração, mas tem momentos de oração. Vamos pegar um cantor gospel aí, dando um show, tá? Aquela música, o louvor lá, que ele repete literalmente, às vezes, trechos da Bíblia. A própria harpa cristã, né, que tem de protestantes, tem música, não sei se é cântico, sei lá. Tem cântico no ar que tem parte da Bíblia. Então, sempre estão repetindo ali. Repete, aí é que tá. Repete sim, você repete. Você só não repete o que você não quer. Na verdade, você repete o que o seu pastor disse que não é para repetir. Mas eu prefiro seguir o que é a verdade, o que é a Sagrada Escritura, que é a palavra. Eu acho que todo mundo aqui concorda, crentes protestantes e católicos, que a Bíblia é palavra infalível de Deus. Então, se a Bíblia é palavra infalível de Deus, escrita pelo Espírito Santo através dos homens, a Ave Maria
ela é uma oração bíblica, é uma oração do Espírito Santo. Por que é que ele não reza o Magnífica também, né? O canto de Maria, o cântico de Maria, que está lá, né? Em Lucas 1, se eu não me engano. Minha alma agradece, Senhor. Mas, enfim, é bíblica, é palavra de Deus e você não reza. Então, assim, fica aquela coisa. Vale para umas coisas e não vale para outras. Para nós é a Bíblia inteira, né? Então, pronto. A Bíblia, se eu vou seguir o que a Bíblia inteira diz, é isso aqui. Olha que eu não peguei até agora, nem agora e nem mais para frente, as citações que eu vou falar. Mas não tem citação de deuterocanônicos aqui. Porque a pessoa poderia alegar, não, esse livro não tem na Bíblia, porque é um apócrifo, né? Não, eu só peguei basicamente os evangelhos e, por exemplo, o Salmo. Então, assim, tudo a gente concorda aqui. A gente está no território que é incomum entre nós. Eu não peguei deuterocanônicos, macabeus, essas coisas. Aqui só tem livro que vale para todo mundo, católicos e protestantes. Tem, para a gente desenvolver outro assunto aqui, eu vou ler 2 passagens, uma em seguida da outra, né? A primeira é a parábola do juiz iníquo e da viúva inoportuna, que está em Lucas 18, versículos de 1 a 7. Então, vamos lá. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu nem tema a Deus, nem respeite aos homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não faria justiça pelos seus eleitos que chamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Aí agora também vou falar sobre o cego na entrada de Jericó, que está em Lucas 18 também, só que versículos de 35 a 43. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus o Nazareno passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Por que é que Jesus não chegou para o cego e disse: vãs repetições? Né? Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Ele repetindo várias vezes. Porque foi engraçado imaginar assim. Ele disse: amigo, desculpa, vãs repetições. Ele atendeu o cego. O cego que estava repetindo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E outra mais. Repetir de novo. Pois é. E outra, repetiu. A gente não sabe quantas vezes. Escreveram 2, mas já que a multidão fez ele se calar, eu imagino que ele não gritou 2 vezes, não. Ele estava atrapalhando, né? Então, assim, e outra mais, você pega ali a parábola do juiz iníquo, né? Que Jesus sempre contava verdades de fé através de parábolas para o povo entender. Ele aponta como um bom exemplo a ser seguido. Você viu lá a mulher repetindo para o juiz, né? Faça justiça contra o meu inimigo. E o juiz, que nem respeitava Deus, nem respeitava ninguém, disse: essa mulher está enchendo minha paciência, eu vou fazer, pelo menos para ela. Ele disse: então assim, mesmo os maus, tendo aquele pedido
sincero, aquele pedido bom, que vai ser bom para ele, vai ser atendido. Um pedido que vai ser bom para ele. Tem todo um tipo de... Como a gente vai saber se o pedido é realmente um pedido eficaz? Mas aí a gente vai ver depois. Então ele atendeu o cego e ele ainda cita essa repetição como um bom exemplo a ser seguido. Para você orar sem cessar. Alguém já viu alguém orar sem cessar, sem repetir nenhuma palavra? Não tem condição, né? Então assim... quando você sabe o que você quer, entende aquilo ali, pede no íntimo do seu coração, você vai ser atendido. Eu não tenho dúvida. Então, para, vamos dizer assim, arrematar mais essa questão, vamos para o Apocalipse agora, né? O último livro da Bíblia, que vai falar justamente dessa parte no céu, no paraíso. Né? Apocalipse capítulo 4, versículos de 8 a 11. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E a cada vez que os viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Depois, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: Digno és tu, Senhor Deus Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois foste tu que criaste o universo. Por tua vontade, ele não era e foi criado. Então aqui a gente vê que no céu se reza repetidamente, né? Sem cessar. Então assim, dia e noite sem parar proclamando o verso, né, do santo. Então na plenitude da caminhada cristã e na bem-aventurança se reza, se ora repetidamente, né, usando as mesmas palavras também. Não é qualquer palavra, é uma palavra de adoração, né? Diante de Deus ali, você vê os santos unidos a Deus, em adoração a Deus. Então ali o coração deles está cheio de Deus, cheio de amor a Deus, e eles estão colocando aquelas palavras de adoração para fora, porque isso é o que eles estão sentindo, plenamente. Né? Bento XVI, eu vi essa fala que é assim: a criança não sabe expressar aquilo que sente, mas com o tempo ela se apropria da palavra de seus pais e incorpora no seu vocabulário. Deus nos dá palavras para que também aprendamos a nos expressar como Ele e manifestar aquilo que estamos experimentando. Eu não sei se vocês já sentiram essa sensação. Por exemplo, quando eu estava rezando o Saltério, né, o Saltério à Virgem Maria de São Boaventura, que inclusive eu não sei se vocês conhecem, mas recomendo bastante. Eu chegava em algum salmo, ou até mesmo nos salmos da Sagrada Escritura, e às vezes você lê aquilo de isso, eu não estava sabendo colocar para fora, e era isso que eu queria dizer. Né? Você pega vários salmos de lamentação que tem na Bíblia, né? Acho que a maioria, né? Você chega lá e diz: assim que era isso que eu queria dizer. Deus colocou palavras, é aquela coisa, colocar palavras na minha boca. Então, assim como uma criança, como o Bento XVI fala, uma criança, ela não sabe falar, mas vê os pais falando, começa a aprender, começa a incorporar aquilo no seu vocabulário. Quando a igreja nos dá uma oração, a gente aprende a rezar daquele jeito. É como se Deus estivesse dizendo: olha, como o Pai Nosso, olha, reze assim. Então, mesmo que você invente da sua cabeça, você está falando em uma língua, você está falando em português, a gente mora no Brasil, né? Ou em latim, sei lá, se você estiver rezando em latim, alguma coisa assim. Inclusive, se você, enfim, preferir rezar em latim, acha que dá mais... Você sente mais reverência, é uma língua litúrgica, né? Pensar, vários santos rezaram nessa mesma língua, desse mesmo jeito. É bom para você também, mas claro, isso você que tem que se analisar. Deus entende português, inglês, enfim, por aí vai, né? Qualquer língua.
Então, você vê, isso aqui eu acho que se adequa bem para a minha vida, vai me fazer progredir espiritualmente, né? Então, a língua falada, a gente não aprende do nada, né? Não é uma coisa que aparece espontaneamente na nossa cabeça. A gente precisa aprender de alguém, que precisou aprender de alguém, que precisou aprender de alguém, que precisou aprender de alguém. Vai ter aquele regresso infinito que você vai chegar lá num profeta enviado por Deus. Então, as palavras que você usa também, vamos dizer assim, sofrem intercessão. Porque assim, a gente não enxerga, mas a gente não está sozinho nunca, em momento algum. Nada que a gente faz é um ato isolado. E às vezes mesmo que a gente pensa que está fazendo, não é. Porque para eu falar, eu preciso da intercessão de outras pessoas para falar. Seja que língua for. Então assim, o fato de eu vou aqui, vou rezar, vou orar com as minhas palavras direto do meu coração, mas você está usando palavras que não foi você que criou. Ou foram tiradas das escrituras, ou foi tirada de uma oração tradicional, uma oração composta por um santo, ou então foi tirada da língua que você aprendeu por outra pessoa ou por outras pessoas. Então assim, a gente não percebe o grau de intercessão que a gente sofre. A repetição, ela não é pecado, ela se torna pecado, né? Pela disposição do coração. Quando tem aquela distância entre o que está sendo falado e o que eu estou querendo, qual é a disposição, o que é que eu sinto no meu coração, o que é que eu quero, né? Por isso que eu entro no... Nem repetir a oração da Bíblia é pecado, nem repetir a oração de santo é pecado, nem nada disso é pecado. Rezar não é pecado. O pecado está na desvirtuação do ato, né? Então, se está na Bíblia a palavra de Deus, qual é o problema de eu repetir? Maravilhoso que eu repita. Um santo que vive em plena união com Deus e com as coisas de Deus, se eu repetir o que ele está dizendo, a oração que ele compôs, não é bom? É maravilhoso. E aí é que eu entro no ponto que eu queria chegar. Na verdade, que essa questão das vãs repetições e tudo mais era mais uma questão introdutória para o que vem depois, o que a gente vai montar daqui para frente, né? No caso, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Rosário e tudo mais. Então, só para a gente dar essa introdução antes, uma oração tradicional, ela não é obra do acaso, ela não surgiu do nada, da cabeça de um homem. Ou ela saiu da palavra de Deus, ou da vida dos santos que viviam em plena união com Deus. Então é isso que a gente tem que entender. Aqui chega a parte que eu queria chegar, que é o quê? A defesa da oração tradicional. Porque muitas vezes, é o que eu estava falando, será que não tem nenhum tipo de preconceito contra a reza dentro do próprio ambiente católico? Existe. Pessoas boas, inclusive. Por quê? De que forma isso se manifesta dentro da igreja? É o fato de eu pensar que a minha oração espontânea é mais valiosa do que o Pai Nosso, Ave Maria que eu rezo. Ou a oração de um santo. Ou a oração de um santo. Porque assim, a igreja, ela nos deixou várias orações. Como eu disse, ou pela revelação, ou pela vida dos santos. O Espírito Santo nos deu essas orações. Então assim, às vezes a gente trata a reza, a devoção, como uma oração de segunda categoria. Eu vi uma pessoa muito boa, isso eu ouvi, a pessoa tratar a sua oração espontânea como se ela fosse superior ao terço. Só que a gente sabe que o terço só está abaixo da Santa Missa, né? A Santa Missa é infinita, né? É um mérito infinito, né? O sacrifício de Cristo ali renovado. Abaixo a gente tem o Santo Rosário, né? Que foi revelado pela própria Virgem Maria a São Domingos de Gusmão. Às vezes Deus dá graça sim quando a gente faz do nosso jeito. Então assim, você imagina aí, o sujeito é ateu, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. A filha dele está com câncer, assim, nas últimas já, e ele já em estado de desespero, assim, sei lá, alguma coisa.
se ajoelha ali no canto, diz: Deus, eu estou pedindo um milagre e tal. E de repente ele vai e alcança o milagre. Não sei se o Senhor existe mesmo. Não sei se o Senhor existe, eu não sei se eu estou falando sozinho aqui. Aí às vezes Deus vai lá e dá uma graça. Só que a gente esquece uma coisa. A partir do momento que eu recebo aquela graça, eu também tenho deveres a cumprir. Eu já pavimentei o caminho, já está tudo certo. Só é você seguir. É porque, assim, um vício muito comum é a gente não aplica na fé, a gente não aplica na religião, uma coisa que a gente aplica em todo o resto da nossa vida. Que é o quê? Um ateu diz que a religião é só um conjunto de crenças, de superstição sem fundamento, que é só feito ou para o controle da população, o controle dos fracos, ou então para dar o conforto a uma pessoa que sofre, que ele não sabe porque não ia ter sentido da vida sem aquilo ali. Então, o problema é esse: o ateu inventa essa mentira e a gente acredita. A maioria dos religiosos acha realmente que é verdade, que a fé é uma superstição, é uma coisa assim mística, meio... Não. Porque como se a fé fosse desprovida de ordem e de coerência. Tudo na vida tem ordem e tem coerência, né? Então, assim, como se eu faço de qualquer jeito aqui e vai dar certo. Eu acho que quando a gente, vamos supor assim, tem uma pessoa que está doente, então está com tuberculose, deixa eu pegar aqui essa planta, essa aqui, misturo, faço um chá de capim santo, inclusive nem é capim santo, né? Não é? Faz uma garrafada com casca de aroeira, de quixaba, não sei o quê. Enfim, invento uma cura da minha cabeça. Ele toma e diz: eita, agora vai passar. Qual é a chance de Heitor se recuperar da tuberculose? Já botaram tuberculose. Então, assim, tuberculose, Dr. Bruno está aí para não me deixar mentir, já existe todo um protocolo, há muito tempo, que você tem que seguir, tem que fazer tudo certinho daquele jeito. Então, por que é que para a fé eu não uso isso? Para a fé eu sigo do meu jeito e pronto. Tudo dá certo, né? Porque aqui, para a fé, eu aplico uma coisa e que eu não aplico em canto nenhum, em nenhuma área da minha vida. Como se a fé não tivesse coerência nenhuma, fosse uma coisa anárquica, que eu posso fazer do meu jeito e vai dar certo. Então não é assim. Então, assim, uma disciplina de oração feita com insistência. Né? Então, assim, tem dia que a gente vai estar fraco, tem dia que a gente vai estar cansado, tem dia que a nossa devoção está baixa. Então, assim, mas mesmo assim a gente tem que fazer com atenção o que a gente está fazendo. A Santa Teresa d'Ávila passou anos da vida no deserto espiritual. Pois é, aridez total. Então, assim, o que eu estou falando para Deus, né? Assim, eu estou rezando, então se eu estou fazendo uma oração, eu estou me comunicando com Ele. Eu estou me comprometendo com palavras. Deus é Deus. Ele é o meu Criador, Ele é que vai me julgar no final. Então, assim, eu quero isso aqui, ó, vai ser assim, bem sincero, né? O Pai Nosso, ele é repetido todo dia. Todo mundo reza o Pai Nosso todo dia, pelo menos uma vez no dia, ou duas. Mas pouca gente entende o Pai Nosso, entende o que é que tem ali, e nem busca entender também. Então, aí é que está a questão. Você pode falar o que você quiser, mas Deus não está nem aí para o que você quer. Verdade seja dita. Deus quer o quê? Deus quer a salvação da sua alma. E se você não quer a salvação da sua alma e você pede aquilo ali, porque aquilo não vai lhe ajudar de forma alguma. Então, assim, como Deus pensa no eterno e a gente pensa no tempo, no contingente, né? no supérfluo. Então, assim, Deus, Ele é o todo puro, Ele não convive com o que é sujo. Ele pode assim, levantar, bater, te ajudar a limpar, mas Ele não vai conviver com o que é imundo. Né? Então, assim, às vezes, um pai é um pai, né? Às vezes não, um pai é um pai e um amiguinho é um amiguinho.
Então, às vezes, a gente está forçando uma relação, uma intimidade que a gente não tem. Esse é o problema. A gente passa de vez em quando na casa dele e acha que é íntimo, né? Então, assim, não tem... A gente está inventando uma situação que não existe. Esse é um dos problemas. Então, João capítulo 15, versículos de 13 a 16. Eu disse que era uma escola bíblica dominical. Ninguém está com Bíblia aí, né? Mas, enfim, vamos lá. É que ele trata da amizade com Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para ides produzir fruto, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que me pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Agora também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23, que ele vai falar dos verdadeiros discípulos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu disse, Deus não se mistura com a imundície. Então sai de perto de mim. Então, assim, aqui você entende o quê? Na parte da amizade com Deus em João. Já não vos chamo servos, vos chamo de amigos. Primeiro ele lhe aceita como servo. Você vai lá, é a relação de senhor e servo. Você pega, o melhor exemplo disso é a parábola dos talentos, né? Olha, vou deixar aqui minha propriedade com você, vou dar uma saidinha aqui e tal, daqui a pouco eu volto para ver o que você fez. Quem é você? O que você fez com o que eu lhe dei, né? Conseguiu? Ganhou, multiplicou, teve bons frutos, persistiu, bom servo. Agora você é dos meus. Venha agora banquetear na minha mesa. Então, assim, se você consegue ser um bom servo, daí você vai conseguir ter intimidade e amizade com Deus. Então, assim, por que a gente lê a vida dos santos? Todo mundo aqui gosta de ler a vida dos santos, é muito bom, muito edificante. Mas por que a gente lê? Quer que aconteça com a gente, quer que na nossa vida, mas não acontece nada? A gente não repete o que eles estão. Porque, assim, tem alguma coisa errada acontecendo, né? A gente tem que pensar nisso. Eu estou tentando, não estou conseguindo. O que é que está acontecendo? Aí, pedi e vos será dado. Deus me enganou, Deus mentiu para mim. Ou então Deus é fraco e não vai me dar, né? Então, assim, e se eu não sei o que eu quero? E se eu não sei o que é bom para mim? Então, assim, eu quero ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada. Pode rezar. Se não for para a sua salvação, não vai acontecer não, amigo. Então, assim, aquele ditado, né? Deus não dá asa à cobra. Não dá asa à cobra. E é um ditado verdadeiro. Porque a gente às vezes não sabe o que a gente quer. A gente não sabe nem a consequência de... E se eu conseguir? E aí? Vamos dizer assim, eita, eu quero uma graça aqui. Mas a gente não sabe tudo que implica aquela graça ao redor. Às vezes eu quero vencer um vício. Mas para vencer um vício eu tenho que mudar de vida 360 graus. Eu quero isso agora ou não quero?
Eu estou sendo sincero com Deus na hora que eu estou pedindo a Ele? Eu quero mesmo ou não? Então, assim, a gente tem que se conhecer. Por isso que a gente tem que ser sincero. Entender o nosso estado. Quem eu sou para Deus? Eu sou o cachorro? Aquele voltou para o vômito, né? Que não foi no teu vídeo, né? Eu sou um cachorro que come vômito e acha que é comida. Não sei diferenciar o que é vômito, o que é lixo, o que é comida. Eu sou um mendigo que está ali fraco, mas está pedindo, está chegando. Eu sou um cidadão. Eu sou um guerreiro de Deus. Eu sou um combatente. Eu sou um general de Deus. Eu sou um amigo íntimo de Deus. Quem sou eu para Deus? É isso que a gente tem que fazer. Meu estado é de cachorro? Então vamos seguir agora daqui para frente, né? Por isso que a gente tem que conhecer, se conhecer. Então assim, a gente tenta. A gente não consegue, às vezes a gente faz errado, a gente pensa que eu cumpri a vontade de Deus, mas eu não cumpri. Eu criei só uma elaboração e achei que ia atribuir a uma pessoa chamada Jesus que não é Jesus. Então, assim, não é de má intenção. Por isso que a gente tem que rezar, orar sem cessar. Porque a gente tem que pedir que a gente mude o nosso estado atual e progrida para o próximo. Isso aí Deus vai atender, pode ter certeza disso. Na sinceridade do seu coração. Então, assim, a gente pensa que tem intimidade com Deus, mas a gente não tem. Essa é a verdade. Quer dizer, eu estou falando por mim, eu estou referindo a gente, mas cada um sabe aqui. Eu falo por mim aqui, mas eu vou usar a gente porque é mais fácil. Então, assim, intimidade, ela pressupõe favores pessoais. Não tem coisa assim que você diz, olha, eu só vou fazer porque é você. Para mais ninguém eu faço isso aí. Deus para um santo não é assim? Então, assim, a intimidade, ela gera favores pessoais. Tanto que você pega aquela parte, né? Não vos chamo servos, vos chamo amigos. Minha gente, aquilo ali é o fim da vida pública de Cristo. Ele está falando para os apóstolos, 3 anos depois, já a paixão de Cristo já está no horizonte ali. Para os apóstolos que deixaram tudo, né? Tinham uma vida normal, largaram tudo, foram viver de esmola e pregar o evangelho e seguir a Cristo. Aí, só aí ele diz, não vos chamo de servos, vos chamo amigos. E a gente acha que tem intimidade com Deus. E ainda tinha um amigo meio trouxa ali no meio, né? Tinha um negócio estranho ali, mas aí que tá. Não é tão fácil adquirir intimidade com Deus. Não, é isso que eu falo, que ele estava ali do lado de Cristo, né? Judas ali do lado de Cristo e não adquirir essa intimidade a ponto de entregar ele. Para ser seu amigo íntimo, confidente, é fácil? Demanda um tempo, demanda confiança, demanda todo um processo. E por que com Deus é diferente? Se a gente que é uma natureza decaída, né? Um saco de vermes. A gente entra no Uber, tá contando a vida. Pois é. Aí é que tá. Mateus, capítulo 21, versículos de 21 a 23, que é a figueira estéril e seca. Que Jesus manda a figueira secar na hora lá. Jesus respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, farei não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedides com fé em oração, vós o recebereis. Então, às vezes a gente inventa um Jesus pessoal, uma pessoa que não é Jesus Cristo. Esse é o problema também. Então, assim, um Jesus que é seu amigo, que é seu camarada, seu íntimo, aí, o brother, mas é uma elaboração da sua cabeça. Seja honesto com você mesmo. Medite. Olhe no íntimo do seu coração. Quem é você? Não atribua o que você não tem. Seja bem sincero. Saiba qual é o seu estado. Meu Deus, eu sei que eu sou um cachorro me alimentando de lixo. Assim, não é nenhuma vergonha você admitir seu estado atual. Vergonha é eu achar que sou muito mais do que o que eu sou.
Muito pelo contrário, admitir meu estado atual é o primeiro passo para poder caminhar para frente. Então, assim, seja humilde, né? Você tem que se reconhecer. Não tem vergonha nenhuma na gente reconhecer o que a gente é. Então, primeira coisa é começar tratando Jesus como ele realmente é, que é o seu soberano, o seu Deus. Não é aquela coisa, né? Vir com gracinha, com coisinha, que nem... Ou a pastora lá, meu papai, né? Coisa lá. Então, assim, meu Jesusinho, não sei o que. Não, ele é seu soberano, em primeiro lugar. Você vai criar amor, respeito, laços naturais e daí a intimidade para os perfeitos, né? Então, assim, para os perfeitos, favores pessoais. Então, assim, tudo que Deus pede para um santo fazer, ele faz. Se ele diz, o santo diz assim, Deus fala, para o santo ficar 40 dias sem comer, ele fica. Ezequiel passou 390, né? Dias deitado sobre o lado esquerdo do corpo e mais 40 do lado direito. Deus pediu, ele foi lá e fez. Além de outras coisas, né? Então, assim... Deus pedir, né? Os santos. Pois é, mas aí Deus diz, olha, fica aí 390 dias deitado, só do lado esquerdo. Ele vai lá e faz. Então, da mesma forma que Deus pede coisas, ele também atende pedidos que só porque é ele que está pedindo, ele vai lá e faz. Como ele diz, se você pedir para a montanha se atirar ao mar, ela vai lá e se atira. Algum de vocês consegue fazer isso? O santo diz assim, montanha, ergue-te ao mar e lança-te ao mar. Ela vai lá e se ergue e lança ao mar. Milagres, curas, favores pessoais é para os íntimos, para os santos. Intimidade com Deus é isso. Tudo que você faz é divino e tudo que Deus faz é humano. É aquela relação dos santos, né? Que a obra do santo é uma obra divina, mas a obra de Deus para o santo é uma obra humana. Deus ele eleva o elemento humano e diviniza a si mesmo no humano também. O fluxo entre aquela que a gente já vinha conversando, né, nas outras aulas de esmola e de jejum. Uma cura de um doente, ela não é um problema divino. Para que Deus ia querer curar um doente? Ele nem precisa disso nem nada. É um problema humano. Os santos são humanos. Então é um problema para os homens. Então ele pede lá, e os santos sabem disso. Porque eles sabem, eles olham para a gente e sentem compaixão da gente. Porque ele lembra que um dia ele esteve na nossa situação. Então, assim, ele olha para a gente e tem algo desesperadamente neles que quer que a gente saia daquele estado. Se Padre Pio pudesse dar uma tapa na nossa cara, ele dava. O servo de Deus, que dá nome à nossa confraria, ele fala, inclusive, da pobre e miserável Diocese de Garanhuns. Então ele pede na hora da morte. Na hora, ele vê a situação. Um santo, ele tem uma compaixão gigantesca, ele tem um amor muito grande pelo elemento humano. E o santo é um homem, é uma pessoa. Então, assim, ele sente, porque assim, eles sentem uma tristeza muito grande quando vê a gente seguindo um caminho errado. Por isso, a tristeza que os santos sentem é imensa quando vê uma pessoa caindo em perdição. O amor que eles têm a Deus e às coisas de Deus é imensa, é uma coisa assim inimaginável. O ódio que eles têm ao demônio e às pessoas que fazem os outros se perder é imenso. São coisas fora do nosso alcance, de proporções sobrenaturais. A gente não iria conseguir sentir. Se cada um de nós sentisse a felicidade de um santo, a gente se destruiria na hora. A gente não suporta isso fisicamente. Se a gente sentisse o tamanho da tristeza que eles sentem quando vê um homem decaindo da sua situação,
eles sentem... É por isso que... É porque assim, a gente tem um coração muito pequeno. Nosso coração é muito pequeno. Um sentimento abala o outro. Se alguma coisa ruim acontece no nosso dia, aquilo pode contaminar todo o resto. Porque a gente pensa assim, como é que Maria e os santos vivem na bem-aventurança e mesmo assim, Maria está junto de Deus, mas chora pelos pecadores. Chora pelas ofensas que a gente faz contra o filho dela. Se ela está feliz no céu, junto de Deus, como é que ela está triste chorando? Né? Porque assim, o nosso sentimento, o nosso coração pequeno, atrofiado, como um sentimento vai abalando o outro, um vai atrapalhando o outro. Já um santo, ele tem como a gente disse, de proporções sobrenaturais, é muito grande, é imenso, é gigantesco. Então não se toca. A tristeza que ele sente, nada diminui a felicidade beatífica dele. São todos imensos. Porque um santo, ele contempla os mistérios de Cristo durante todo o tempo, seja no íntimo do seu coração, seja nas coisas. Então, através da contemplação constante, aquilo vai alargando o coração dele, que é para poder caber a intimidade com Deus que vem depois. Por isso que a gente vê, Cristo ele não cabe no mundo, mas ele cabe no ventre da Virgem Maria. Então assim, Maria tem um manto azul para dizer o quê? Que ela tem um coração mais vasto que os céus, né? O coração dela abarca os céus e a terra. O seio dela abarca o Verbo encarnado. Então, assim, essas graças são feitas por eles, pelos santos. Eles são os administradores da graça. Deus quis que fosse assim. Deus precisava de um profeta anunciando para o povo? Ele precisava disso, ou ele simplesmente ia lá e falava o que ele queria para as pessoas? Então, assim, Deus não precisa disso. Ele quis que fosse assim. Deus ele podia vir direto para a terra sem precisar de intercessão nenhuma, de intermediário nenhum. Mas a terra explodiria, né? Não ia aguentar. Ele quis utilizar a Virgem Maria como instrumento, né, de intercessão da presença dele. Então, como eu disse, a gente está sempre sendo mediado por alguma coisa, por alguém. Nunca a gente está fazendo nada por mim mesmo. Então, assim, por isso que a gente venera os santos, né? Não é por acaso, né? São pessoas que estão unidas a Deus e pedem e administram essa graça de Deus. Porque muitos dos nossos problemas, sinceramente, com toda certeza, não interessam a Deus. Mas um santo pede, e um santo é íntimo, e ele diz, para você eu faço. Então, eu vou aqui falar com Deus, ok, meu amigo, boa sorte, né? Se você quer fazer do seu jeito. Me dá um milagre aí, alguma coisa, aí você vê, né? A pessoa não deu nem o primeiro passo e já quer a prova do último, da intimidade. Então, assim, você se alimenta de lixo. E outra coisa, quando Deus, você pega lá, do pedis e achareis, né? Ou pedis e será dado, buscar e achareis. Você vê, ele diz assim, que se seu filho pede peixe, você não vai dar uma pedra. Ou se seu filho pede peixe, você não vai dar uma cobra. Se seu filho pede um pão, você não vai dar uma pedra. Mas com certeza, se Heitor chegar aqui para Kleber e dizer assim, pai, me dá um jatinho aí, um carro, alguma coisa assim, eu acho que ele vai ficar em silêncio, né? Ou então vai dizer, oxi, tá doido, menino? Alguma coisa assim. Então, assim, quando Deus não vai atender um pedido inadequado, não adianta. Mas o que é adequado, ele pediu, pai, me dá um pão. Vai lá e pede, e dá. Assim, isso daí é o inadequado, né, cara?
Pois é. Já vi. Mas também é interessante, eu acho que foi uma frase que eu vi uma vez, que dizia assim, que Deus ele se alegra quando você pede muito. Pois é. Porque ninguém vai ao rei pedir uma coisa pequena. Pois é. Aí eu acho interessante. Isso é o que a gente está falando aqui. Só que uma coisa é uma coisa grande e outra é uma coisa inadequada. São coisas diferentes, né? A cura, por exemplo, de uma doença, um filho está com febre, Sim. por exemplo, uma simples febre. É uma coisa grande a cura dele. Aí Não é inadequado. não é nada. Depende. Assim, depende. Tudo depende. Deus é que vai saber na hora. Mas assim, é justamente isso. Ele até diz assim, se vocês que são maus dão o que seu filho pede, quanto mais Deus, que é o seu Pai dos céus, que é bom, né? Não vai dar o que você pede. E se a gente pensar nessa relação, né? De pais e filhos na terra. Se o pai dá tudo que o filho quer, vai ficar aquela criança chata, aquela criança mimada. Pois é. Que ninguém suporta. Então assim, Eles também precisam nos negar alguma coisa. tudo é uma questão da sua relação com Deus. E como eu disse, a gente pensa no contingente e Deus pensa no eterno. Então, mas enfim, se você pede algo realmente... Eu tenho uma coisa que ele quer que você peça a ele várias vezes incessantemente, seja insistente, ele vai dar, pode ter certeza disso. Então assim, você tem a garantia dele, né? Então, se você faz o que você entendeu, você diz assim, Deus, agora eu vou começar a minha caminhada, me fortaleça nesse passo e me ajuda a dar o próximo. Com certeza, eu quero subir a escada para o céu de São João Clímaco, né? Que Rafael vai dar aula depois. Eu vou subir degrau por degrau. Me fortalece nesse, meu Senhor. E me ajuda, mesmo que eu não saiba de nada, a dar o próximo. Enfim, só para fechar aqui, é por isso que eu queria defender a oração tradicional, porque ela foi composta por essas pessoas que têm intimidade com Deus. Eu não tenho intimidade com Deus, eu sou muito franco, inclusive estou sendo franco abertamente aqui com vocês. Mas eu posso seguir os passos de quem foi íntimo de Deus. E que disse, essas palavras... Quem foi que deu a eficácia daquela oração? Não fui eu. Foi um íntimo de Deus. Mas, enfim, por isso que eu defendo a oração tradicional. A oração espontânea é bem-vinda? Ela é bem-vinda, quando bem feita, né? E a repetição por si só é um pecado? Não, vimos aqui várias passagens que a repetição ela não só não é pecado, como ela é algo desejado por Deus. Quando ela não está vã, quando ela não está vazia, quando ela não está longe do seu coração. Então, é isso, meus irmãos. Eu queria só dar essa introdução para poder a gente seguir adiante, né, com o Pai Nosso e Ave Maria, Santo Rosário. E eu quero, de verdade, assim, que a caminhada de vocês, né, seja frutífera. Que vocês possam ser bons servos, primeiro, para depois vocês serem amigos e sentarem à mesma mesa. Então, é isso que a gente quer. Boa noite, Deus abençoe a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Viva! E vamos para frente.